Boa noite para todos vocês. Está começando o BBB 17. Eu queria começar o programa continuando uma conversa que a gente começou ontem. O caso entre Marcos e Emily, as imagens que a gente assistiu, tudo que a gente viveu nesse fim de semana. Um caso que a gente analisou profundamente e o caso foi concluído agora há pouco. Então eu gostaria de comunicar a vocês o que a gente decidiu. O BBB, como vocês sabem, é um programa de entretenimento. A gente faz isso aqui para divertir vocês, só que muitas vezes o programa reflete a vida como ela é. E como na vida, as decisões fortes, firmes, precisam ser tomadas quando os fatos justificam. Hoje de tarde, a gente recebeu a delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que nos solicitou as imagens das discussões entre o Marcos e a Emily. A delegada instaurou o inquérito para apurar uma possível agressão física. Com base nesse inquérito, tivemos uma nova conversa profunda com a Emily, inclusive com o exame médico. Desde o primeiro momento, desde que tudo aconteceu, a Globo agiu firmemente, incansavelmente. A gente envolveu advogados, especialistas, psicólogos, conversamos muito para tomar a decisão correta, a decisão justa. Na conversa de hoje, ficaram comprovados indícios de agressão física. No BBB, a agressão gera expulsão e a decisão foi tomada. O Marcos está eliminado do BBB 17. A polícia do Rio abriu inquérito para verificar se houve lesão corporal quando o médico Marcos Harter discutiu com a estudante Emily Araújo dentro da casa do Big Brother Brasil da TV Globo. Os dois participantes do programa tiveram uma discussão na madrugada de domingo, depois de uma festa na casa. As câmeras registraram o momento em que Marcos gritou com Emily e a deixou contra a parede. Presta atenção! Presta atenção! Você só está comigo! Presta atenção! Só um pouquinho! Você só está comigo porque eu quero que você ganhe, é isso? Depois, na parte externa da casa, Emily reclamou de dor no punho. Eu não quero saber. Olha que tu me beliscou de novo, Marcos. Tu apertou meu pulso. Tá doendo. Tá, peraí, toda vez que você mostra isso, tem que mostrar as vezes que você me humilhou. Foi uma vez. A delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, Viviane da Costa, esteve hoje à tarde nos estúdios Globo para pedir as imagens das discussões entre Marcos e Emily. A delegada concordou com as seguintes medidas: submeter Emily a um exame clínico por um médico da Globo para avaliar a possibilidade de lesão corporal e chamá-la novamente ao confessionário, a fim de que fiquem claros seus direitos garantidos pela Lei Maria da Penha, inclusive o de ficar distante de Marcos, se assim o desejar. A partir dos resultados, a Globo anunciará o que fará na edição de hoje do programa. Mais uma vez, a Globo reafirma seu repúdio a toda e qualquer forma de violência, tendo evidenciado isso em todas as suas atitudes. Conforme esclarecemos no ar, na edição de ontem do BBB, discussões como a que houve entre Marcos e Emily na madrugada de domingo podem levar a agressões físicas, o que não é admissível, nem no programa nem fora dele. Pelas regras do BBB, inclusive, agressões físicas são punidas com expulsão imediata. Por isso, a direção do programa chamou Marcos e Emily separadamente ao confessionário no domingo. Marcos foi repreendido e alertado sobre seu comportamento. E a Emily foi reforçado todo o apoio. Na ocasião, ela não denunciou nenhuma agressão física. Amanhã, Juventus e Barcelona vão abrir as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Não é um campo a mais no caminho do Barcelona. É o estádio do Juventus, que tem sido uma fortaleza, sem espaço para a alegria de times visitantes. A equipe italiana está a 47 jogos oficiais sem perder aqui, mais de 1 ano e meio de vencibilidade. A maior força do Juventus é sua defesa, a melhor da Liga dos Campeões, com apenas 2 gols sofridos em 8 jogos. O zagueiro Giorgio Chiellini é um dos principais personagens desse confronto. Não por ter conseguido a proeza de se formar em administração de empresas e já ter até um doutorado aos 32 anos, nem pelo fato de ser um dos mais antigos do clube, com mais de 300 jogos pelo Juventus, mas sim pelo que lhe ocorreu no ombro esquerdo, há quase 3 anos. Era a Copa do Mundo no Brasil. E no jogo entre Uruguai e Itália, longe da bola, Chiellini e o atacante Soares caíram. O juiz nada marcou. Só depois do jogo, com as imagens de Natan Moreira do Sport TV, ficou clara a força dos dentes de Soares. Eu só recebi e-mail: Natan, nós vamos mandar tua imagem para a FIFA, e tua imagem está rodando o mundo inteiro pelas outras emissoras. Soares pegou 9 jogos de suspensão.
e nunca mais voltou a enfrentar Chiellini. Amanhã, eles serão adversários de novo. O meu conselho é um câmera no Chiellini, outro câmera no Soares. E alguma coisa vai sair. Amanhã a Globo transmite ao vivo o jogo entre Juventus e Barcelona a partir das 3h45 da tarde, horário de Brasília. Boa noite, Maria Júlia Coutinho. Maju, você vai trazer agora a previsão do tempo para amanhã? O que você destaca? Sim, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Antes, Bonner, deixa eu falar lá do Sul, porque a chuva pegou pesado lá no Rio Grande do Sul no final de semana, como a gente previu, né? E até o final da noite de hoje é preocupante a situação entre o oeste e o sul do estado. Foram justamente essas áreas as mais atingidas pela chuvarada. Olha só, em Quaraí, em Bagé, Uruguaiana, em Santana do Livramento, choveu mais que o normal para o mês todo em 24 horas. O aguaceiro, gente, começou por causa do sistema de baixa pressão, que eu mostrei na sexta-feira, né? Ele estava na Argentina, recebeu reforço da umidade vinda da Amazônia lá. No domingo, essa baixa se deslocou para o Uruguai e deu origem a uma frente fria que está avançando pelo sul, essa frente. Amanhã, no fim do dia, essa frente chega à divisa de São Paulo com o Paraná. No caminho, vai provocando chuva no norte gaúcho, temporais isolados também em Santa Catarina, Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, sul e oeste de São Paulo. Do sul e sudeste, a gente voa agora para o nordeste, onde pode chover forte entre Alagoas e Rio Grande do Norte. O dia já deve começar aí fechado em Maceió, João Pessoa e Natal, e na maior parte da região norte também pode chover, Bonner, porque ainda tem esse sistema aqui, a zona de convergência intertropical, atuando lá no pedaço. Mas a gente supõe que tenha alguma região do país em que não vai haver chuva amanhã, né, Maju? Sim, aí para vocês no Rio de Janeiro, Bonner, olha aqui, ó, quase todo o Rio tá amarelo, previsão de sol o dia inteiro, também litoral norte de São Paulo. E essa parte aqui do Rio Grande do Sul, onde já choveu ontem, hoje, amanhã tá livre da chuva. A gente também vai ter tempo firme aqui nesse miolo entre o leste de Mato Grosso, passando por Goiás, grande parte de Minas, da Bahia e aqui do Tocantins. E aqui, além de tudo, a tarde pode ser muito seca, como em Palmas, onde deve fazer 34 graus de máxima, que é a mesma situação de secura e temperatura lá de Cuiabá. No Rio de Janeiro só não tem essa previsão de ar muito seco, mas também 34 graus de máxima. 30 graus em Maceió e em Florianópolis, mas chove desde cedo lá na capital alagoana. Em Florianópolis, pancadas a partir da tarde. Mesma situação aqui de São Paulo, com pancadas isoladas, Bonner, e 31 graus de máxima na capital paulista amanhã. Obrigado, Maju. Até amanhã. Até amanhã. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou hoje que os estados vão ficar em situação insustentável sem uma reforma da Previdência dos servidores. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, publicado no jornal O Globo, aponta razões para o colapso nas contas dos estados. Em 10 anos, os servidores estaduais receberam aumentos de salário acima da inflação de 50% em média, enquanto os reajustes dos trabalhadores do setor privado somaram 26% em média. No Ceará, por exemplo, os salários dos servidores cresceram 78%. No Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que decretaram calamidade nas contas com atraso de salários e serviços suspensos no ano passado, os reajustes nos 3 estados alcançaram 69%, 48% e 47%. Tudo acima da inflação. A maior parte desses aumentos foi repassada também a servidores aposentados, que entraram antes de 2003 e que, portanto, têm direito à paridade de vencimentos com servidores ativos. A aposentadoria desses servidores cresceu 33% em média no mesmo período. Assim, o déficit da Previdência dos estados passou de 51 bilhões para 77 bilhões de reais. Os estados e municípios estão fora da reforma da Previdência em discussão aqui na Câmara. Mas depois que o texto for aprovado, eles também serão obrigados a reformar, dentro de um prazo que poderá ser de 6 meses. Caso não façam mudanças, serão incluídos nas regras que forem aprovadas pelo Congresso. E um dos desafios vai ser aumentar o tempo de permanência do funcionário público na ativa. O responsável pelo estudo chama a atenção para a disparada no número de novos aposentados nos estados, quase 400 mil em 10 anos. O ideal seria se as pessoas, os atuais servidores ativos, pudessem passar mais tempo
nos seus postos de trabalho. Isso evitaria, por um lado, o crescimento muito rápido da conta dos inativos e, por outra, a dificuldade dos estados em reporem essas pessoas que vão se aposentando. Esse especialista diz que a única saída é adotar medidas fiscais firmes. Se os estados e municípios não agirem de maneira responsável, as despesas previdenciárias vão ocupar uma despesa cada vez maior da despesa total desses entes. Ou seja, cada vez mais sobrará menos recursos para a saúde, para a educação, para investimento e para a melhoria do bem-estar da população. No Rio, em um seminário sobre a Previdência promovido pelo jornal O Globo, o ministro da Fazenda alertou que a reforma é urgente. Não é uma questão de opinião ou de preferência, seja ideológica, seja de qualquer ordem. A reforma da Previdência é uma necessidade. Ela, se não for feita, será insustentável. Nós estamos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está enfrentando problemas de solvência grave do Estado. Uma das razões é a Previdência. Grande parte dos estados estão tendo problemas nessa linha de uma sustentabilidade em xeque a médio e longo prazo, por causa da Previdência. Existiram países até que tiveram que fazer cortes muito fortes na aposentadoria, daqueles já aposentados. Não se fala isso no Brasil, nem se fala, podem falar. E está certo, não é o caso. Por quê? Porque nós estamos discutindo uma reforma da Previdência há tempo, antes de quebrar, muito antes. Então, nós não podemos ficar postergando, etc., porque senão a solução lá na frente vai ser muito pior. Os receberam aumentos de salário acima da inflação de 50% em média, enquanto os reajustes dos trabalhadores do setor privado somaram 26% em média. No Ceará, por exemplo, os salários dos servidores cresceram 78%. No Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que decretaram calamidade nas contas com atraso de salários e serviços suspensos no ano passado, os reajustes nos 3 estados alcançaram 69%, 48% e 47%. Tudo acima da inflação. A maior parte desses aumentos foi repassada também a servidores aposentados, que entraram antes de 2003 e que, portanto, têm direito à paridade de vencimentos com servidores ativos. A aposentadoria desses servidores cresceu 33% em média no mesmo período. Assim, o déficit da Previdência dos estados passou de 51 bilhões para 77 bilhões de reais. Os estados e municípios estão fora da reforma da Previdência em discussão aqui na Câmara. Mas depois que o texto for aprovado, eles também serão obrigados a reformar, dentro de um prazo que poderá ser de 6 meses. Caso não façam mudanças, serão incluídos nas regras que forem aprovadas pelo Congresso. E um dos desafios vai ser aumentar o tempo de permanência do funcionário público na ativa. O responsável pelo estudo chama a atenção para a disparada no número de novos aposentados nos estados, quase 400 mil em 10 anos. O ideal seria se as pessoas, os atuais servidores ativos, pudessem passar mais tempo nos seus postos de trabalho. Isso evitaria, por um lado, o crescimento muito rápido da conta dos inativos e, por outra, a dificuldade dos estados em reporem essas pessoas que vão se aposentando. Esse especialista diz que a única saída é adotar medidas fiscais firmes. Se os estados e municípios não agirem de maneira responsável, as despesas previdenciárias vão ocupar uma despesa cada vez maior da despesa total desses entes. Ou seja, cada vez mais sobrará menos recursos para a saúde, para a educação, para investimento e para a melhoria do bem-estar da população. No Rio, em um seminário sobre a Previdência promovido pelo jornal O Globo, o ministro da Fazenda alertou que a reforma é urgente. Não é uma questão de opinião ou de preferência, seja ideológica, seja de qualquer ordem. A reforma da Previdência é uma necessidade. Ela, se não for feita, será insustentável. Nós estamos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está enfrentando problemas de solvência grave do Estado. Uma das razões é a Previdência. Grande parte dos estados estão tendo problemas nessa linha de uma sustentabilidade em xeque a médio e longo prazo, por causa da Previdência. Existiram países até que tiveram que fazer cortes muito fortes na aposentadoria,
daqueles já aposentados. Não se fala isso no Brasil, nem se fala, podem falar. E está certo, não é o caso. Por quê? Porque nós estamos discutindo uma reforma da Previdência há tempo, antes de quebrar, muito antes. Então, nós não podemos ficar postergando, etc., porque senão a solução lá na frente vai ser muito pior.